Namastê, essa é uma live para o programa de meditação de 21 dias que nós estamos fazendo pela escola, e aí o nosso grupo é o grupo no Telegram. Para quem já está lá, obrigado. Para quem está vendo agora, você pode entrar no Telegram baixando a ferramenta e então entrando no Medita no Som, ok? Nós estamos na 5ª live e esse material está sendo disponibilizado no grupo. Antes de começar o tema de hoje, eu quero me desculpar com o grupo de trabalho, porque eu estou ausente devido a demandas de trabalho, então eu estive um pouco com dificuldade de parar realmente e encaixar as lives. Isso, correto? Quem é pai aí sabe, aí eu acabei pegando a responsabilidade essa semana de filhos e vocês já sabem como é. Bom, eu sou o Jonathan Novaes e estou aqui no Mani Yoga hoje fazendo essa live. E nas últimas lives nós falamos de vários temas interessantes. Bom, sob o meu ponto de vista, né? Esses temas eles giraram em torno de respiração quadriculada, nós falamos sobre as meditações, sobre a criação das paisagens mentais, dos cenários, falamos sobre a mente orgânica, falamos vários temas e em especial essa abordagem da mente orgânica veio na 2ª live. E aí hoje eu quero trazer uma síntese disso tudo e encaixar algumas coisinhas para que fique tudo certinho aí para as últimas 2 lives. Primeiro, dizer que no grupo estão disponíveis os áudios das meditações binaurais. Então nós passamos primeiro um canto de baleias, depois do canto das baleias nós passamos o áudio, 2 áudios binaurais dos 2 primeiros chakras. Esses áudios, lembrando, devem ser ouvidos com fones de ouvido, né, para poder gerar a ressonância interna. Passamos então o 1º e 2º chakra, depois passamos o áudio para o Ajna Chakra, o 6º chakra e o último chakra, né? Bom, e aí falamos sobre a questão das glândulas cerebrais, falamos sobre a amígdala, o corpo amidaloide, e eu disponibilizei também um texto no grupo sobre o cérebro, sobre nossa estrutura de memória, a base neural do medo, a base neural da dor, das emoções. Isso está tudo disponível, eu acho isso extremamente válido. Quem não leu, lê esse texto. Aí eu quero começar aqui com um pensamento do Krishnamurti, a Suprema Realização. Cabe a gente conhecer a obra desse autor, muito válida, e nós aqui na escola admiramos e utilizamos ele como uma inspiração. Então ele fala assim: existe pensador sem pensamento? Compreendeis? Existe espaço sem objeto? Compreendeis? Há este objeto, este microfone à minha frente, ele cria espaço ao redor de si e está no espaço. Vede, por favor, que não estou a sair do assunto, pois tendes também de compreender isso, ou seja, essa extraordinária questão do espaço. Há o objeto que cria o espaço ao redor de si, e esse objeto existe no espaço. Conhecemos o espaço sem o objeto? E aí ele vai desenrolar algumas questões. O ponto é esse: existe pensador sem pensamento? Existe espaço sem objeto? E aí entra uma reflexão interessante, a natureza do processo de observação. E aí ele traz um outro ponto que eu quero só para fazer a ponte, né? Meditar não é só compreender a questão relativa ao pensador e ao pensamento, ao prazer e à dor, mas é também transcender o pensamento. Temos, pois, de compreender também essa estrutura do pensamento e não rejeitá-la. Quando se rejeita ou se reprime uma coisa, cria-se contradição. Mas quando se compreende uma coisa, não há contradição alguma. Assim importa compreender a natureza do pensamento.
E aí, nós falamos de tantas coisas ligadas a essa natureza da mente orgânica, o pensamento ser fruto de uma produção até certo ponto fisiológica, porque a mente precisa interagir com os meios externos, utilizar os recursos dos sentidos para poder aí vesti-los de consciência também, uma vez que o percebedor, né, quem percebe o objeto também veste o objeto de consciência, porque uma vez que você olha para o objeto e se identifica com ele, você traz ele para dentro de você, então ele passa a ganhar vida. E observa que os filmes infantis adoram dar vidas aos seres que são inanimados, porque isso dentro do processo da imaginação é fundamental. Esse é um termo que eu gostaria de parar um pouquinho. Imaginação, né? A imagem em ação. A imagem em ação, o processo de estar vinculando energia vital, prana, ao objeto que é externo a você, dentro de você. Então a pergunta é: existe pensador sem pensamento? Essa é uma pergunta muito legal, muito clichê, mas ela é muito legal. Existe o pensador e o pensamento e como eles interagem entre si. Esse é um ponto que eu acho fantástico. Então, resumindo, as últimas lives: integração dos pensamentos com a visão de que a amígdala cerebral, a estrutura do córtex cerebral, a estrutura do sistema límbico está totalmente ligada ao nosso arranjo interno de fuga, de combate ou de congelamento. A respiração é o cenário e o espaço metafísico que a mente utiliza para interagir com o corpo físico, consequentemente para interagir com o nosso processo de inteligência. O intelecto, a inteligência espiritual. Não o intelecto esse de ler livros e tal, mas a inteligência espiritual, a inteligência sutil, a inteligência que não tem origem nesse corpo, a inteligência que utiliza esse corpo porque é capaz, e aí sendo tão inteligente, veste esse objeto corporal. Aí eu gosto de brincar e falar assim: qual é o maior objeto de desejo do espírito? O maior objeto de desejo do espírito é ter um corpo. O espírito é, vamos dizer assim, completamente tomado por esse interesse. Vai no mundo espiritual, vai nas literaturas espíritas, nas literaturas espiritualistas, vai num centro espírita, vai em qualquer local e pergunta para um espírito o que ele quer. Ele quer um corpo para viver, ele quer um corpo para se manifestar, ele quer um corpo para estar presente. Então essa inclinação do pensamento, da mente, é uma coisa que vai além do corpo físico. O cérebro nosso, o cérebro físico, ele é uma tecnologia orgânica para dar resposta a uma tecnologia espiritual. Uma tecnologia, ou seja, algo criado pela natureza para dar compreensão, entendimento, construção. Oi, Camila. Então, bom, a grande questão que a gente tem que trazer para o processo da meditação é realmente educar a nossa capacidade de aceitação dos pensamentos. Veja, nós fomos educados em uma cultura que traz uma ideia de profunda restrição a tudo que é negativo. O yoga não tem essa predisposição. Inclusive, tome cuidado quando um professor de yoga se inclina em dizer assim: e as energias negativas, nós não pensamos assim. O yoga não traz nenhuma inclinação, o Hatha Yoga não traz nenhuma informação nesse sentido, e é uma grande bobagem a gente ficar dualizando a energia. Ocorre um processo de profunda educação do espírito encarnado quando ele está aqui vestido de corpo. Quando ele está objetivado pelo corpo, o espírito precisa de compreensão sobre esse espaço. Então falar negativo e positivo é dar uma grande confusão. Porque uma vez que ele experimenta uma situação difícil, uma situação que vai levar a uma certa indisposição para o mecanismo de funcionamento dele, ele rejeita. E no momento em que ele rejeita, acontece isso que o Krishnamurti fala. Cria-se uma contradição. E essa contradição impede que o pensador crie solução, crie um processo de solução. Então, voltamos ao poder da imaginação.
o poder da imaginação. Tem uma frase do Skank que fala assim: se eu não posso ter, eu fico imaginando. Uma música que diz isso. Todas as coisas que nós almejamos na vida, nós utilizamos o espaço da imaginação. O xamanismo utiliza a imaginação. As meditações utilizam a imaginação. E eu não falo da meditação de internalização, eu falo da meditação que nutre o nosso espaço do cotidiano. Porque, veja só, meditação propriamente, é estar num espaço de completo vazio, sem nenhum pensamento. Para a gente conquistar essa habilidade, é necessário desenvolver também a habilidade de compreensão, de amorosidade com o pensamento. Como que você vai sentar para meditar se a sua mente está perturbada por pensamentos, agitados por pensamentos, e em geral esses pensamentos estão ali presentes porque você está alimentando eles com o seu prana, com a sua energia vital. Essa é a grande sacada. Entender que a mente é orgânica e entender que a gente alimenta os nossos pensamentos com o prana da energia vital, e a partir do prana da energia vital, esses pensamentos ganham vidas, criam tecidos, criam células que criam tecidos, que criam órgãos e que ficam se retroalimentando. Mas isso é saudável, isso é super normal. É assim que a gente vive, é assim que a gente constrói uma casa, é assim que a gente constrói faz uma roupa, é assim que um óculos desse nasce. É assim que todas as coisas no mundo prosperam, através da imaginação, do pensamento, do poder da mente. E aí entra que determinadas inclinações internas, para que elas sejam resolvidas, elas precisam ser compreendidas. E a única forma de compreendê-las, em essência, é aproximando delas. E o mecanismo de aproximação está em um profundo afeto. Quando você está se aproximando de alguém e percebe uma rejeição, isso já gera uma série de gatilhos de dificuldades e você já bloqueia aquela relação. Imagina então que o pensamento é do mesmo jeito. Se a partir do momento em que você se aproxima do pensamento, de um conteúdo interno, você o rejeita, você o dá o nome de negativo ou qualquer outro nome desarmônico, nossa, esse pensamento é ruim e blá blá blá, o que ocorre? Você se perde. Você se perde exatamente na contradição, porque você fortalece a energia que você de modo algum gostaria de fortalecer, mas existe aí uma herança, uma cultura, uma herança de rejeição. Então, para que você, pode-se dizer assim, dissolva, oi Laís, oi Marise, para que você dissolva essa natureza, você precisa se aproximar. É uma aproximação afetiva, uma aproximação amorosa. Você aproxima-se amorosamente do pensamento, você observa esse pensamento, testemunha esse pensamento, e a partir desse testemunhar que você faz ao pensamento, você então acolhe. Você fala, tá tudo bem, tá tranquilo, eu não vou rejeitar, não vou fugir, não vou combater e não vou congelar. Eu vou usar o meu cérebro pré-frontal, eu vou usar o meu cérebro imaginativo. Nós falamos uma coisa muito interessante naquela live sobre aquela parte de cogitação. Quando você vê um pensamento negativo, você já cogita, nossa, eu sou mal. Nossa, eu sou mal. Eu sou ruim. Eu me irritei com aquela pessoa ou no trânsito e aí eu me tornei aquilo. Veja a importância do profundo processo de aproximação amorosa com a nossa sombra. Quanto mais a gente nega a nossa natureza negativa, mais ela cresce. E por vezes, se ela não cresce, ela se esconde. E aí ela se esconde na oportunidade que ela tiver, ela dá um golpe. O nosso subconsciente. Isso aí está largamente explicado pela psicanálise. Você estudando um pouco de psicanálise freudiana e junguiana, você vai reconhecer e perceber que há diversas naturezas no nosso inconsciente que prepara uma situação de desconforto para ir então oportunamente te pegar. Então toma cuidado com essa ideia de generalizar a ideia de negativismo mental como uma conduta de negação. Acolhe e começa o processo de afetividade com seus pensamentos,
com suas inclinações para gerar uma relação de aproximação afetiva com o mecanismo fisiológico da amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela traz uma série de impulsos, ela tem livre acesso no subconsciente, livre acesso. Enquanto nós não criarmos um espaço de afetividade com o processo fisiológico da amígdala, ou seja, 3 mecanismos: o primeiro, fuga; o segundo, combate; o terceiro é o congelamento. Enquanto a gente não criar um mecanismo de afeto e de aproximação da fisiologia desse cérebro primitivo, nós vamos cair no destempero do nosso processo de rejeição interna. Então, o campo imaginativo, ele é muito saudável, ele é muito importante, porque para que você consiga, ao entrar numa meditação, realmente silenciar sua mente, é necessário que esteja resolvido os seus conteúdos internos. Lembra daquela brincadeira do que o discípulo pergunta para o mestre: mestre, como eu me iluminei, né? Como você se iluminou? E ele fala: quando eu durmo, quando eu bebo, quando eu como. Ou seja, ele faz o que ele está fazendo. Ele está realizando o que ele está fazendo. Ele está sentindo o que ele está sentindo, como diz a Micheline Berry. Sentindo o que se está sentindo. E aí, quando se sente o que se está sentindo, não há distância, não há rejeição, não há contradição. Há amizade, há uma profunda amorosidade. E aí se encontra um diálogo de amigos. Veja bem, o processo da imaginação pode até parecer o processo da cogitação mental. E às vezes eles se confundem mesmo. Veja, é importante criar uma ponte de conexão entre o campo respiratório, a digestão prânica e a digestão mental. A imaginação ajuda nesse processo de digerir. E a cogitação, em geral, ela atrapalha, porque quando a gente começa a alimentar os nossos pensamentos internos com cogitações, será que eu sou mesmo isso? Será que isso que eu estou pensando é realmente o que eu sou? Será que eu realmente sou mal assim? Será que eu realmente sou tão incrível assim? E aí vai uma série de dificuldades, uma série de distorções. Como que você trabalha a imaginação? Você trabalha alimentando uma cogitação saudável. É possível ter um processo de cogitação saudável? Sim, valores humanos precisam estar nutrindo e por trás de todo esse processo. O que são valores humanos? Valores de cidadania, de amorosidade, de companheirismo, de humanização, de acolhimento, de tolerância, valores. E isso é importante serem feitos consigo mesmo. Quem é que é mais importante senão você nesse processo de estar equilibrado, de estar bem? Só há uma forma de você conseguir transmitir amor, é se amando. E para que você consiga realizar isso, precisa ter um processo de aproximação afetiva, de acolhimento. Bom, então, nós estamos fazendo uma ponte. O primeiro momento, campo respiratório, digestão prânica. Depois, o processo das cogitações, aprender a testemunhar. Depois, a questão da construção das paisagens mentais, a questão de aprender a dissolver essas intemperanças da vida que nos traumatizam com um acolhimento profundo. E hoje eu quero falar sobre o processo de recapitulação. O exercício de recapitulação, ele está completamente associado a conseguir vivenciar a mesma experiência e dissolvê-la. Recentemente um amigo falou assim: poxa, toda vez que eu passo em frente à casa do meu ex-casamento, eu fico completamente colapsado. Que local que ele foi, agora que você está estudando e entendendo o nosso mecanismo de funcionamento? Ele passou em frente a uma casa que ele viveu 35 anos. E aí ele sentiu todo o corpo dele mudando. Sentiu ansiedade, sentiu mal-estar, sentiu uma sensação de medo. Ele foi para onde? Ele foi para o sistema límbico. A imaginação dele, a visualização dele, associada a uma imaginação, levou ele ao sistema límbico e ele, vendo a casa que ele viveu 35 anos, ele colapsou. Quando ele colapsou, o que aconteceu com ele? Ele ficou com medo e ansioso.
Isso ocorre com todas as situações. Como que então ele vai aprender a lidar com essa memória? Aí entra o exercício de recapitulação. À medida que você recorda das memórias antigas, das memórias de trauma, das memórias difíceis, você precisa utilizar o cérebro pré-frontal para poder olhar para essas memórias e torná-las memórias agradáveis. Não memórias traumatizantes, elas são memórias sim de dor, mas é possível transformá-la em memórias que o Carlos Castaneda fala no livro dele assim, no Lado Ativo do Infinito, ele fala: memórias memoráveis são memórias fortes. Há por detrás dessa figura que eu contei, que se traumatizou em olhar a casa que ele viveu por 35 anos, o que a gente chama de importância pessoal. Não tem como desassociar os traumas da nossa importância pessoal. E aí eu estou falando essencialmente, sim, do processo de vitimização interno. E aí eu não estou falando sobre julgamento sobre si mesmo, ou sobre isso ser ruim ou bom. Você precisa estar livre desses processos. Homens e mulheres, nós precisamos estar livres desse processo. Para isso, para o exercício de recapitulação das memórias, o primeiro passo é eliminar a importância pessoal. Esse amigo, nessa mesma história, ele brincou e falou assim: quando eu passei lá, na frente da casa, eu falei, falando da esposa, hein? Ele falou: pô, que sacanagem, ajudei ela há 30 e poucos anos, como é que ela me abandonou? Tá entendendo aí onde está o ponto da importância pessoal? Ele quer se livrar de fato disso ou não? Ele vai conseguir se livrar disso ou não? Sem eliminar a tendência da importância pessoal, não é possível fazer exercícios de recapitulação. Basicamente, o que é um exercício de recapitulação? É lembrar-se da situação que foi traumatizante e torná-la uma memória que está na região límbica, transitá-la para a região pré-frontal. Colocar ela numa situação de harmonia, de aproximação afetiva, de amorosidade, de agradecimento. Lembra do Ho Oponopono? No Ho Oponopono você tem isso. No Ho Oponopono, naquela frase do Hermógenes, né? Eu aceito, agradeço. Isso, obrigado. Então, o mecanismo de funcionamento da recapitulação consiste em você criar um espaço respiratório e uma meditação de recapitulação. Aí eu vou falar basicamente como que ela funciona. Basicamente é o seguinte: eu paro para meditar, eu olho para essa memória que está ligada ao meu processo afetivo, cresço a minha coluna, ergo o peito, respiro em ascensão e na exalação. Pego essa memória, lanço ela para o tecido pré-frontal, alimento ela com reflexões saudáveis, frases tais como eu aceito, eu agradeço, como eu falei há pouco, eu acolho, eu amo, eu perdoo, eu deixo ir. Há uma sugestão que é muito legal dentro das meditações do xamanismo, que é quando você flutua a cabeça. Você inala, exala, e na exalação, enquanto você libera as imagens dentro da tela mental, você move a cabeça flutuando ela. Não como um símbolo de não, mas como um afrouxamento, um balanço para que aquelas informações elas se misturem. Então, para que a gente transite entre o espaço de conscientizar as informações que têm origem no nosso tecido inconsciente, que estão ligadas à amígdala cerebral, direcionar um entendimento para a nossa importância pessoal, sair do centro das atenções do nosso inconsciente, que está ligado a essa ideia de medo, de trauma.
Para a gente tirar essa figura do palco, a gente precisa se aproximar dela, chamar ela pelo nome e convidá-la a um local de harmonia, a um processo de abraço, de acalento, de afetividade. Conversar com ela, dizer que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que isso é uma superação, que nós vamos ganhar habilidade juntos para superar essas informações. E sair dessa posição de ser o objeto do trauma. A gente precisa sair dessa posição de ser o objeto do trauma. Vocês estão me entendendo? Ou está muito complexo? Se tiver alguém acompanhando a live desde o início, diz sim, outros, né? Ou não, está complexo, explica, fala mais sobre tal coisa. Então, pranayamas, alimentando o exercício meditativo de recapitulação, inala, exala, utiliza a exalação para exalar a tendência interna de ser o objeto de importância pessoal da memória, cria um espaço de acolhimento interno, de gratidão interna e sai do espaço de conflito, sai do espaço de duelo. É muito importante entender que se você dá uma atenção para as coisas, para essas situações com complexidade, se você contradiz, você alimenta elas de outro modo. Obrigado aí, Nice, obrigado Marina e o Guto. Bom, falamos disso. Eu quero falar um pouquinho sobre a parte das paisagens mentais antes da gente encerrar a live. Paisagem mental. Construir mentalmente uma nova paisagem. As lembranças, as recordações, as memórias estão ali presentes. Beleza. Eu gosto dessa paisagem. Tá entendendo? Eu me sinto bem com elas. Os quadros escuros que compõem a minha cronologia são agradáveis. Eu aceito os quadros ruins. Ruins, nossa, péssimo, terrível, fazem parte desse memorial. Não quero excluir nada, tá tranquilo, tá de boa. Eu sou o todo, cara. Eu moro numa casa que tem uma história de dor e tá tudo bem. Não vou ficar lá adorando, nossa, essa dor é maravilhosa, dor boa, mas que dor fantástica, eu quero essa dor pra mim. Inclusive, vocês querem também? Eu vou compartilhar essa dor, vou servir ela em um grande banquete. Nós não estamos falando disso, então não viaja, meu. Nós estamos falando de aceitação verdadeira, de ato verdadeiro, de amizade verdadeira. Opa, eu inverti a tela aqui, vou voltar. Pronto. Nós estamos falando disso, nós estamos falando de profunda aceitação. Recapitulação é ir até a memória, fazer esse exercício de ir até a informação, até a herança, transformá-la e dar a importância necessária para ela. Não elevar ela acima de nenhuma, porque a gente sabe que também tem esse discurso de importância pessoal. Nossa, você sabe o que aconteceu comigo? Eu perdi a minha mãe. Nossa, você sabe o que aconteceu comigo? Eu quase morri. O meu acidente de carro foi terrível. Eu tive um namoro péssimo. E aí você começa a elevar ela, aí fica muito fácil. Pô, você bota um objeto acima das coisas e vai querer dizer que ele não tem essa importância toda, mas quem está narrando, quem está alimentando ele com prana, com fala, com a energia vital é você. Então não tem como ele não se elevar acima dos outros. Então diminuir ele num contexto de que somos o que somos e está tudo bem, coloquemos todos na mesma linha, horizontalizados, e reconheçamos que todos têm um poder de aprendizado. Aí eu consigo extrair alguma informação dessa situação, desse trauma. Recapitular é ir até a informação anterior, compreender o que ela traz, essa narrativa, e, para encerrar a nossa live, fechando, e a única forma de
reconstruir as paisagens mentais nesse... E eu não estou sendo generalista, se você está pensando nisso, não viaja também. Quando eu falo a única forma, eu não estou dizendo que... Eu estou dizendo que é a única forma e que não existe qualquer outra. Eu estou falando apenas de como eu enxergo isso. E você pode enxergar de outro modo. O mecanismo de reconhecer e de tratar essas informações é limpando o seu desejo afetivo de importância pessoal em relação à sua história pessoal. História pessoal. Já sabe aquelas pessoas que quando a gente vai encontrar com elas, elas têm sempre uma história para contar, narrando os problemas, porque aconteceu tal coisa, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, e elas narram a história pessoal e ficam presas à história pessoal. Não existe história pessoal. Não existe informações do passado. Isso está num eixo chamado memória, e quando você morrer, isso vai ser eliminado do seu cérebro. E imagina se nós fôssemos lembrar da quantidade de encarnações que a gente teve, se existiria algum banco de dados suficiente para armazenar essas informações. São infinitos terabytes. Para de viajar em relação a isso. História pessoal ficou para ontem, e o yoga, a meditação, vive o agora. Isso não é pito não, hein? Eu estou te convidando a curtir esse momento presente. Ai, que maravilha! A viver o agora, a viver esse momento, e daqui a pouco outro momento, daqui a pouco outro momento. Ou seja, sair da linha do objeto da história pessoal, porque aí a paisagem mental está sempre dentro de uma moldura, então vários elementos dentro dessa moldura, e você distribuindo prana aleatoriamente. Eu vou pensar nele. Meu ex, minha ex. Quem não gosta dessas histórias aí confusas? Quem já não falou uma bobagem como essa? Porque meu ex, porque a minha ex... E eu adoro usar exemplos de relacionamento porque eles são naturalmente uma loucura em geral, porque a gente acha que é nosso e tem alguma coisa que é nossa, então tá perdendo mó tempão. É isso, tá perdendo mó tempão. Tá falando maior bobagem. Tá perdendo mó energia aí, tá entendendo? Acolher o erro amorosamente e eliminar todo afeto distorcido sobre isso. Sabe aquela história de eu gosto de apanhar? Você não gosta de apanhar, não. Há uma inclinação afetiva em relação à dor. Ninguém gosta de sofrer. Cabe a nós fazermos escolhas saudáveis sobre isso. Então, para eliminar o conteúdo dentro desse quadro que é a paisagem mental, você tem que eliminar a sua ideia de si mesmo. E não é, nossa, eu vou deixar de ser eu mesmo, eu não vou ter mais o meu nome, meu óculos, eu não vou poder mais pentear meu cabelo assim. Tá viajando também, porque isso aqui não é stand-up yoga não, mas eu tô tentando ser divertido. Veja, história pessoal é importância pessoal. História pessoal é importância pessoal. Se você só conta histórias pessoais nesse sentido, você se perde profundamente nessa energia. O mecanismo é você conseguir eliminar a sua importância pessoal de todo esse tecido mental e aceitar, até porque a criança, o adolescente, o adulto, o velho, quem quer que seja, nunca é o mesmo. E aí entra a ciência do yoga para te dar uma profunda administração do seu ser. Eu estou vivendo agora. Você já teve tal coisa? Não, eu nunca tive nada. Você tem? Não, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. O que eu tenho? O que eu tenho? O que você tem? Entende? E aí você começar a se divertir. Porque a ideia de ter, de posse, é uma inclinação do nosso subconsciente. Um campo de medo para conseguir, então, ter conforto. Tem uma ideia de que se eu tenho, se eu conservo, eu vou ter daqui a pouco. E aí, você está deixando de viver. Bom, recapitula as histórias pessoais, tira a tendência do observador em ficar preso a essa natureza de alta importância, perca essa ideia de alta importância, para de narrar sua história pessoal aleatoriamente, como se você fosse o Galvão Bueno, narrando todos os movimentos do futebol, do campo que você está. Para de narrar sua vida desse jeito, elimina essa ideia e vem conscientemente para o momento presente. Fala do agora, vive o agora, e assim você vai estar fazendo aquela brincadeira que a gente falou, que é o jejum dessas histórias, é o jejum de tudo isso, e começa a se nutrir de viver o agora.
e relaxa e curte. E é essa a nossa live de hoje. E aí, Nice, Marina, vocês são queridas, apareçam. E fica aí a dica de várias coisas soltas. Enfim, espero que eu tenha me feito entender. E aí brinca com a recapitulação. E vamos continuar trabalhando aí até a próxima live, tá? Aí é a sexta live. E aí eu mando no grupo. Quem quiser participar, vem apenas aí pro Telegram. Medita no som. É o seu som. É o som da sua música. Essa é a ideia. Por isso chama Medita no Som. É a sua música tocando. Música muda o tempo inteiro. Várias melodias. Amo muito várias pessoas que estão aqui, viu? Quer dizer, eu gostaria de amar todos, mas a gente só consegue amar se a gente se aproximar, meu. Eu preciso me aproximar. Eu preciso ver vocês. Tchau, tchau. Namastê.